Fala galera aqui do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Eu tô falando rápido desse jeito porque eu já tentei gravar esse vídeo mais de 4 vezes e algo me interrompe que eu não consigo gravar. Gente, lembra no vídeo passado que eu falei que a proporção dos países estavam erradas? E hoje eu vou explicar isso e um pouco mais. Bom, respirar. Bom, a Terra é um globo com seus polos achatados, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Como a Terra é um globo, não tem como a gente pegar esse globo e transformá-lo em um plano sem alterar alguma parte do mapa, ou seja, o extremo norte e o extremo sul, no caso a Groenlândia, Canadá, Rússia, Antártida, sul chileno, sul argentino, sul africano, essas regiões são esticadas por causa da proporção do mapa. E hoje eu vou mostrar como isso acontece e por quê. Eu vou começar primeiro com a Rússia. Todo mundo sabe que a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil 8 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é mais ou menos o dobro. Mas se a gente ver direito, não parece. Parece que a Rússia é mais ou menos 4 do Brasil. Mas como se é mais ou menos o dobro? Como a proporção do mapa é errado, eu vou pegar a Rússia aqui e esticando ela, trazendo ela até o Equador. Como o Equador não é afetado pela proporção, por isso que a gente usa ele como exemplo. Ok, a gente trazendo ela para o Brasil, percebe o real tamanho dela. E não esse gigantesco país que parece ser um continente, mas não, o mapa está errado. Ui. Outra coisa, se a gente pegar o Brasil aqui e for levando ele para o norte, a gente vai perceber que a região dele, a região nordeste e norte, está se esticando. Ou seja, todos os países são afetados, basicamente todos os países são afetados pela proporção errada do mapa. Outro exemplo aqui, a gente percebe que a Antártida é gigante, mas tipo, é um continente, tá certo. Mas não é bem assim. Se a gente pegar a Antártida e trazê-la mais pro centro do planeta, a gente vai perceber que tem meio que uma linha aqui. O que é essa linha? Como a Antártida é um continente que fica, assim, fica centralizada no extremo sul, ela fica no meio do extremo sul, é impossível não modificá-la colocando num mapa plano. Ou seja, eles cortam essa região e meio que esticam ela, puxam e colocam embaixo do mapa. Por isso que ela fica gigantesca e ela é mais ou menos do tamanho do Brasil. E um pouco maior, mas como ela é um continente, né? Outra coisa. Todos os países basicamente são afetados com isso. O tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é menor que o Brasil, mas como é que o Brasil tá menor do que os Estados Unidos em relação ao tamanho? O Alasca, meu amigo. Os Estados Unidos só é maior que o Brasil por causa do Alasca. E a outra coisa que eu vou explicar nesse vídeo está aqui agora. Enclaves. O que são enclaves? Partes de países que estão separadas do seu território primário. Você já viu esse território? Uma pessoa que não conhece muito bem de geografia vai falar: ah, isso é mais um país europeu. Mas não, esse territóriozinho é da Rússia. Mas como assim? Na Segunda Guerra Mundial, lembra quando a Rússia ainda era União Soviética? Provavelmente você não lembra disso, mas pergunte aos seus pais, aos seus avós. Quando a Rússia dominava isso tudo ainda, esse território era conectado, mas com a finalização da União Soviética, os países, no caso Estônia, Letônia e Lituânia, se separaram e esse pedaço continuou sendo da Rússia. Ou seja, um enclave distante, entre aspas. Mas por que eu falei distante, entre aspas? Não tem como você vir daqui, desse território da Rússia, passando pela Lituânia e Bielorrússia, ou direto da Lituânia e Letônia e Rússia. Por quê? Esses países fazem parte da União Europeia, ou seja, as rotas são completamente fechadas, você não pode passar. Ou seja, a única possibilidade é pegando um navio e passando pelo mar. Infelizmente. E outro território aqui mesmo na Europa, tá vendo esse território aqui?
Ele é um território alemão que está dentro do território suíço. Isso também foi afetado pela Segunda Guerra Mundial. E tem muitos outros enclaves e esclaves. Sim, tem 2 nomes, mas um não é reconhecido pela língua portuguesa. Isso aqui é basicamente uma bagunça. Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Eles têm muitos enclaves entre eles mesmo. Aqui, um enclave do Tajiquistão, no Uzbequistão. Tem enclave do Uzbequistão? No Gente, é muito enclave. São muitos pedaços de países dentro de outros. É um pedaço do Tajiquistão dentro do Quirguistão. São pedaços do Uzbequistão dentro do Cazaquistão. Gente, é uma bagunça. Mas quem foi que fez essa bagunça? Nossa amiga Rússia, ou na época União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É complicado porque existem muitos outros enclaves, e só que você não pode confundir enclaves com disputas territoriais. O que são disputas territoriais? Um exemplo tem na América do Sul, Venezuela e a Guiana. Quando a fronteira entre esses países tem esses risquinhos, é porque tem uma disputa territorial. No caso, a Venezuela quer parte do território da Guiana. Que parte é essa? Dessa parte pra cá que a Venezuela quer. Mesmo ela não tendo direito. Mas se eu falar isso, eu posso tomar strike. E outra coisa. O Brasil tem uma disputa territorial, só que é uma disputa territorial amigável entre o Uruguai. Nos mapas uruguaios e brasileiros, esse território é meio que esquecido. Mesmo se eu peguei o Brasil aqui agora e eu peguei o Uruguai. Esse território aqui é basicamente terra de ninguém. Não é de ninguém esse território. Porque nos mapas uruguaios ele é do Uruguai e nos mapas brasileiros ele não é do Brasil. Só que ninguém conseguiu pegar esse território de fato, ou seja, não é de ninguém. E tem outra disputa entre o Uruguai e o Brasil chamada Ilha Brasileira. Essa ilha aqui, Ilha Brasileira e Uruguai, que é reivindicar ela. É meio óbvio quem que tá certo nessa briga, mas eu não posso falar nada, né? E são muitos outros enclaves, gente. É uma bagunça esse mundo. Acho que vocês só começaram a perceber no canal aqui agora que tem muito. Eu tô falando, mas eu acho que até o que não deveria. E agora, você lembra que eu falei que tem enclaves? O outro nome dele é reconhecido na língua inglesa e é como se fosse um país inteiro dentro de outro. Os exclaves é um país inteiro dentro de outro, o que ocorre com San Marino e com o Vaticano. Os 2 menores países do mundo ficam dentro da Itália e são enclaves. Gente, isso é muito complicado para poder se entender. Mas depois que você pega o bonde que a gente fala, você começa a entender. E tem muita gente, é muito complicado. A Suíça tem enclaves da Alemanha, tem enclaves também da Itália. Esse territóriozinho quadrado, entre aspas, é da Itália que está dentro da Suíça. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado.